não é trivial, é uma grande complexidade, porque a gente tem os Cs que são invadidas por mais de uma espécie, que vai depender, que vai ter estratégias diferentes, metodologias diferentes, uma gama de situações. Tudo isso é para dizer que não existe uma solução única, milagrosa, mágica, que vai resolver o problema das espécies exóticas invasoras em todas as UCs federais. Cada uma tem uma situação específica. Mas, justamente para ajudar a gestão dessas UCs a trabalhar com essa temática, uma vez que a gente tem a ciência de que não vai ter um especialista em invasão biológica em todas as unidades de conservação, a gente vem trabalhando com várias orientações, concursos, workshops e publicação de documentos orientadores para as unidades trabalharem com essas temáticas. Então, o primeiro documento, eu não coloquei todos aqui, mas alguns como exemplo, o primeiro documento que é o mais relevante nessa temática, é o Guia de Orientação para o Manejo de Espécies Exóticas Invasoras em UCs Federais, cuja 4ª versão foi lançada agora, no aniversário do ICMBio, no mês passado. E esse documento ele traz várias informações, inclusive medidas de prevenção à introdução de espécies exóticas invasoras associadas ao uso público, associadas às trilhas. Porque, como o Pacheco, o professor Ricardo, comentou aqui, que as trilhas, né, elas são ferramentas importantes para a conservação e a gente tem que atuar da melhor forma possível para que ela não cause impactos. A gente não tem que proibir as trilhas têm que ocorrer, mas de forma a reduzir os impactos. Bom, a gente tem uma série de outros documentos vinculados a outras, inclusive a outros vetores de introdução, mas eu queria citar aqueles dois ali de cima, são 2 cartilhas, que a gente fez em parceria com o pessoal do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que é um documento orientador de espécies exóticas invasoras com foco especial em domésticos, cães e gatos, destinado para os profissionais do turismo e para os turistas. Então, são documentos que apresentam medidas que os guias, pousadeiros, enfim, podem fazer para evitar a introdução e o impacto dessas espécies, assim como os próprios turistas, o que eles podem fazer. Esse material foi lançado semana passada, no Dia do Cerrado, dia 11 de setembro, mas ele ainda está só em versão digital, está no site do ICMBio, a gente ainda não tem ele impresso. Ixi, acho que vai mais uma vez. Bom, então, vocês devem estar se perguntando por que a gente está falando de espécies exóticas invasoras nessa mesa. Porque as trilhas, elas, se forem mal manejadas, se não forem bem tratadas, elas podem ser um vetor de introdução de espécies exóticas, como ficou muito claro na apresentação aqui da Laura e da Jack, todas as trilhas trabalhadas têm um programa de manejo de espécies exóticas invasoras. Então, por exemplo, uma trilha que é muito aberta, que tem muitas trilhas secundárias, ela abre o ambiente sendo mais propício ao estabelecimento de vegetação exótica, por exemplo. E como que essas espécies chegam lá? As principais formas são sementes e ovos, por exemplo, preso no solado da bota com a terra, ou ainda carrapicho, né? As plantas que pregam na bota, na barra da calça. Quem aqui nunca saiu de uma trilha com a bota cheia de carrapicho preso ali, né? Aí você imagina que você está fazendo essa trilha lá nos Estados Unidos, chega aqui, mantém a mesma bota e vai fazer outra trilha no Parque Nacional Chapada dos Veadeiros. Você não limpou a bota. Você pode estar trazendo sementes de outro país para cá, fazendo uma trilha. O mesmo a gente pode falar de equipamentos, né, bicicleta, enfim, estruturas que são utilizadas durante a caminhada. E tem outras formas de liberação voluntária de espécies, especialmente frutas, sementes, né? Então, você está lá, caminhando, fazendo uma trilha, comendo uma goiaba. Achou um bicho, joga a goiaba no meio da trilha. Pode se estabelecer uma espécie, uma população ali, por conta dessas sementes. E também, de forma semelhante, ao pregar nos sapatos, a gente tem as sementes que podem ser grudadas em pelos, em cascos de animais. Então, esse é o problema, por exemplo, mais um dos problemas do uso de cães, gatos, animais domésticos em trilhas, inclusive cavalos, né? O cavalo ele também pode dispersar pelas fezes, ele se alimenta das flores das gramíneas, e aí pode, quando ele vai defecar, ele dispersa a semente junto com adubo, né?
E como que isso afeta? Mais uma vez, a Laura falou isso muito bem, né, na apresentação dela, que tem uma redução da beleza cênica, em vez da gente estar lá, do visitante estar lá, para ter uma contemplação daquele bioma, daquela vegetação nativa, vai ter uma percepção torta. De repente, eu estou num lugar cheio de gramínea invasora, ouvindo um cachorro latindo, vendo um cavalo ali no meio, que não é exatamente o propósito de quem está fazendo aquela atividade. Além disso, algumas plantas apresentam maiores riscos de frequência de incêndio, né? Eu acho que quem trabalha aqui no Cerrado, por exemplo, isso é bem comum. Gramíneas invasoras africanas aumentam a frequência dos incêndios, pinheiros aumentam a biomassa e a inflamabilidade por conta dos óleos, e isso pode gerar fumaça, fechamento de atrativos, enfim, várias questões. Além do risco de acidentes com algumas espécies. Algumas gramíneas, inclusive, podem fazer alguns cortes, né, se a gente passar muito rápido por elas, além de ataques por exemplo, matilhas de cães ferais, javali, búfalo ou até de abelhas, né, que são todas espécies exóticas. E o que a gente pode fazer? Como visitante, buscar mais sobre essas informações de espécies exóticas. Nossa, a primeira vez que eu estou ouvindo sobre isso, vou atrás, vou querer entender mais sobre isso. Encontrei uma espécie esquisita na trilha. Poxa, eu nunca vi isso aqui. Será que isso é nativo ou é uma espécie super rara? Avisa o gestor da UC. Já falamos sobre as botas, né? Limpem as botas, roupas, mochila, equipamento, tudo antes de fazer a nova trilha. Não jogue sementes e frutas nas trilhas. Não leve os animais domésticos para as trilhas. Eu acho que a Nena vai falar um pouco desses impactos também. Mantenha-se na trilha. Ao sair da trilha, tem o potencial de dispersar espécies exóticas ainda cada vez mais longe da trilha, maior dificuldade de detecção. E divulgue esses princípios de boas práticas por outros colegas trilheiros. E muitas UCs trabalham com um programa de voluntariado no manejo dessas espécies. Se você entendeu a importância, se engaje e ajude também a manejar essas espécies. E eu, como um condutor, como um guia, eu posso fazer tudo isso que o visitante também pode fazer, orientá-los a fazer sobre isso. Muitos visitantes também nem sabem o que são espécies exóticas invasoras. Desincentivando algumas práticas que possam dispersar, né, jogar frutos, levar animais. Apoie o manejo do controle, seja um voluntário ou apoie mesmo, assim, porque várias vezes não tem o entendimento da sociedade da necessidade daquele manejo. Quanto mais parceiros a gente tem, maior é fortalecida a ação. E seja um grande guardião do meio ambiente nesse sentido. Porque o que a gente quer, quando a gente está numa trilha, como foi muito bem falado pelo pessoal aqui, é ver a área preservada, né? A gente quer ver o meio ambiente natural. A gente não quer sair de uma área de cerrado, super bem preservada, para uma área com uma gramínea invasora que é maior do que eu e eu não consigo nem ver a paisagem. Então, essas medidas também auxiliam no manejo, na boa experiência do visitante. E só para falar um pouco o que a gente está pensando no futuro, a gente tem elaborado mais documentos, né, de boas práticas para as ações rotineiras das UCs que podem ser adaptados ao visitante, aos guias, para melhor atuar dessa forma. Fortalecendo o entendimento dos guias e do papel dos condutores de turismo no estabelecimento de redes de detecção precoce, é aquilo que eu falei, você está numa trilha, que você vai o tempo todo levar visitante. De repente, começou a ver umas coisas estranhas ali, que você que é da região nunca viu, há grandes chances daquilo ser uma espécie exótica. Avise o gestor da UC, se possível, fotografe, tire a coordenada para facilitar a identificação e contribua com o banco de imagens das espécies exóticas nas UCs. Todas as imagens que eu usei nessa apresentação são de servidores, de parceiros, voluntários que tiraram fotos dessas espécies exóticas nas unidades de conservação e compartilharam com a gente. Então, não vou me adentrar aqui, mas no site do ICMBio, na parte de manejo de espécies exóticas, a gente tem um campo lá com orientações sobre o banco de imagens, como fazer, como acessar e como contribuir com essas imagens. E nesse site também é onde tem todos aqueles materiais que eu já citei e muitos outros relacionados às espécies exóticas. E era só isso, porque o meu tempo ali estava acabando. O site, aquele monstro ali embaixo, é o site para chegar no site, na parte das espécies exóticas invasoras, mas entrando no site do ICMBio, dá uma busca ali, espécie exótica, alguma coisa que vai te direcionar para lá.
Muito obrigada. A gente agradece, Tainá, pelas informações, né? Depois, nos momentos de intervalo, se alguém quiser fazer também, conversar, saber mais informações. Então, agora nós vamos retornar para a palestra da Helena, falando o que nós temos de pesquisa, né, na área de exóticas invasoras. Nós vamos conseguir. Calma, gente, nós vamos solucionar isso aí.